O que eu estou querendo dizer para você é que, nessa tentativa de resguardar o valor da palavra de Deus como inspirada e suficiente, esses irmãos muitas vezes se esquecem de que a palavra de Deus, ela é humana também, escrita por homens humanos, em racionalidade humana, epistemologia humana está por trás do texto bíblico. E por causa disso, a gente tem que encarar o texto bíblico a partir do seu gênero, a partir da sua história, a partir da sua literatura, a partir da sua gramática e etc. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Vamos o lá. tema hoje que eu queria conversar com vocês é: quando a gente vai ler a Bíblia, a palavra de Deus, principalmente se você é metódico, você começa os testamentos pela ordem do cânon, ou Gênesis ou Mateus. E Mateus é um This Is Us. Quem conhece essa série sabe. This Is Us, você não sabe em que tempo tá. Se tá no presente, no passado e no futuro. E Mateus é um autor escatológico que ele fica toda hora parando o texto para citar alguém no passado. E às vezes ele fala do futuro, que já chegou, e do presente, que é Jesus. Não só Mateus, e todos os evangelistas vão ficar citando o Antigo Testamento, ao qual eles tinham muito zelo, muito amor, e entendia que era a palavra de Deus ali. A minha primeira pergunta para você é: por que os autores do Novo Testamento citaram e usaram o texto do Antigo Testamento? Parece básico, mas é por aí que a gente vai entrar no nosso bate-papo. Mano, eu acho que essa pergunta ela é importante para a gente iniciar, porque ela pode ser respondida de duas maneiras. Em primeiro lugar, porque ela revela isso que você acabou de falar, a visão alta que os autores do Novo Testamento tinham acerca do Antigo Testamento. Eles valorizavam, eles honravam, entendiam o Antigo Testamento e o cânon hebraico como palavra de Deus. Então, quando eles foram escrever e buscar algum tipo de fundamentação para as suas teses, para, enfim, as suas exposições ali nas suas cartas, nas suas epístolas, nos seus evangelhos, então eles foram buscar essa fundamentação de um texto autoritativo que era o Antigo Testamento na época, né? Mais especialmente o texto traduzido do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, né? Então, em primeiro lugar, eles citaram porque eles acreditavam no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para eles, era autoritativo, era a palavra de Deus, como você bem falou. Em segundo lugar, porque eles estavam querendo fundamentar argumentos teológicos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, quando ele vai fazer aquela brincadeira ali no capítulo 5 do primeiro Adão e do segundo Adão, ele vai buscar no Gênesis, né, ele vai buscar essa fundamentação de uma argumentação teológica, que ele vai dizer, olha, como isso por um só homem, né, pelo primeiro Adão entrou o pecado e a morte veio a todos os homens, também por um só homem, o segundo Adão, em Jesus Cristo, nós somos justificados pela fé. Então você tem essa argumentação teológica sendo fundamentada a partir do texto do Antigo Testamento. Segundo lugar, eles citaram o texto do Antigo Testamento para apontar cumprimentos proféticos. Por exemplo, você tem lá Lucas contando para nós no livro de Atos o apóstolo Pedro explicando o que foi o Pentecostes. E na leitura do apóstolo Pedro, o Pentecostes nada mais foi do que o cumprimento de Joel. O pessoal lá, você conhece a história, né? O pessoal que está ouvindo a gente conhece a história. Baixou o Espírito Santo, começaram a falar em vários idiomas, e aí então os judeus que estavam ali por Jerusalém começaram a ver aquela coisa toda, eles falaram, tá todo mundo bêbado. E aí quando o Pedro vai explicar, ele diz, olha, não, ninguém bêbado, aqui tá cedo para ter tomado uísque, né? Então o que tá acontecendo aqui é que aquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel, e ele vai citar
citar o texto de Joel no capítulo 2, dizendo que aquilo era um cumprimento profético. Então você tem fundamentação teológica, você tem cumprimento profético e você tem fundamentação ética. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, vamos falar de Jesus, né, que a gente vai falar bastante dele hoje, mas o Senhor Jesus Cristo, ele vai buscar no Antigo Testamento a fundamentação para o seu ensino ético, especialmente ali no Evangelho de Mateus, como você bem falou, no seu discurso da montanha, né, no Sermão da Montanha. Ele vai reinterpretar o Antigo Testamento fundamentando todo o seu ensino ético de, olha, perdão, de zelo, de falar a verdade, de ética sexual, de divórcio, recasamento, etc e tal. Tudo isso ele vai falar fundamentando a sua ética e fundamentando a moral a partir do Antigo Testamento. Então, 4 pontos aqui nessa primeira resposta. Eles citaram porque eles acreditavam muito no texto bíblico, eles fundamentaram argumentos teológicos a partir do Antigo Testamento, eles foram indivíduos que apontaram para cumprimentos proféticos ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e eles finalmente, então, fundamentaram vida, ética, andar no chão da terra a partir do texto do Antigo Testamento. Isaac, é interessante que você trouxe esses pontos. Por exemplo, a gente, por um judeu, tipo Paulo, ou Pedro, João, você espera isso. Mas é interessante que você vê o mesmo zelo e paixão e entendendo que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, de Lucas. Lucas é um gentil que estudou em escola grega, é um cara de fora da Palestina, aliás, conheceu quando veio viajar com Paulo, provavelmente fez a sua pesquisa quando Paulo estava já para ser a primeira prisão ali, com Félix, tudo ali, ele vai lá fazer a sua pesquisa, conversa com a mãe de Jesus, por isso que o material de Maria está mais forte. Mas você, por exemplo, citou Atos, aí Pedro, é lógico que ele também está relatando uma pesquisa. Ele, quando a gente fala que ele é um médico, é que ele é um historiador para valer, né? Alguém que trabalhava com pesquisa. Você não tem as distinções assim, né? E aí você vai ver Lucas descrevendo o Antigo Testamento com tanto zelo. Talvez não com tantas formas, tantas vezes como o Mateus, mas você vai ver ele falando isso, né, colocando o Antigo Testamento com esse zelo. Deve ser por isso também que a igreja primitiva já aceitou o texto dele como um texto canônico, né? Porque tinha o crivo ali, tem que ser apóstolo, tem que ter caminhado. Lucas, e depois eu comecei a refletir isso, estudando mais sobre Lucas. Lucas não passa por esses crivos tão ele não é apóstolo, não caminhou com Jesus, ele é apenas um bom pesquisador que entendeu a mensagem, estava conectado. É só para trazer isso também, né? Porque ele fala, é meio óbvio, mas não é não. Lucas ali já entendeu que Deus se revelou a um povo que não é dele. Isso requer uma humildade. Exatamente. E além disso, né, Marquinhos, o Lucas ele recebeu a influência paulina, né? Ele foi influenciado por Paulo, foi o médico particular do Paulo, companheiro de viagem de Paulo. Então Paulo valida ele lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, ele chama o texto lucano de escritura, né? Quando ele diz, olha, não amordaces o boi enquanto ele debulha o trigo, e digna o obreiro do seu salário. Ele cita lá Lucas no capítulo 10, no Evangelho de Lucas. Então, sem dúvida nenhuma, isso que você está falando é algo bastante importante para um pessoal que está assistindo a gente entender. Esse senso de que até um gentil tem, porque compreendeu. E a sensação que eu tenho, Marquinhos, também, é que isso daí é uma coisa de gente que pegou o espírito, que eu costumo dizer, do caminho de Emaús. Lá no caminho de Emaús, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a explicar, o texto fala para nós, né, que o Senhor Jesus Cristo começa a explicar, passando por Moisés e os profetas, ele fala do cânon do Antigo Testamento, como as escrituras falavam sobre ele mesmo. Então, se Lucas vai fazer um relato sobre esse Jesus, de quem o Antigo Testamento tanto fala, é óbvio que ele vai ter que ter uma visão alta desse Antigo Testamento, né? É legal, isso aí mesmo. É importante, esse texto que você falou, que Paulo escreve na sua carta pastoral a Timóteo, ele fala que dupla, como é que é a expressão que Paulo usa? Como se fosse duplo pagamento. E qual que é esse duplo pagamento? Praticamente citando, Lucas tem o seu dinheiro ali que ele ganha como médico, mas também ele é honrado porque ele é um presbítero ali, né? Ele está exercendo o seu ministério, então retribua ele. Uma boa aí que você trouxe mesmo. De que maneira os autores do Novo Testamento
interpretaram o Antigo Testamento? Essa é a pergunta de R$1 milhão, Marcos. Essa é a pergunta que hoje gera tanto debate teológico. Esse é o tema mais quente que está pegando fogo, é tese de doutorado pipocando em todo lugar por aí, gente escrevendo livro toda hora, porque esse é o grande tema hoje em dia da hermenêutica e dos estudos bíblicos dentro da academia teológica. Quando a gente olha para esse todo, desse universo todo aí da academia teológica, a gente consegue perceber que existem 5 propostas básicas que tentam sintetizar as maneiras ou a maneira como os autores do Novo Testamento interpretaram o Antigo Testamento. São 5 abordagens, normalmente, que esses teólogos, quando debatem, eles falam. A primeira delas é uma abordagem que a gente chama de o senso pleno ou o sentido pleno do Antigo Testamento, que em latim quer dizer sensus plenior. Tá? Essa é a expressão que dentro da teologia o pessoal fala bastante. O que isso significa? Eles dizem que os autores do Novo Testamento, eles foram capazes de olhar para o Antigo Testamento e, visto que eles já estavam num momento mais avançado da revelação de Deus, do progresso da revelação de Deus, eles foram capazes de perceber no texto outras camadas de significado que não necessariamente o autor original acessou, que ele tinha em mente. Então, por exemplo, quando a gente olha lá para Abacuque no capítulo 2, versículo 4, né, que é o texto que todo mundo fala, né, o justo viverá pela fé. Todo mundo cita esse texto. E, de fato, esse é o texto fundamental que o apóstolo Paulo cita, o autor de Hebreus cita, o apóstolo Paulo cita, inclusive, 2 vezes. E, segundo os proponentes dessa teoria, eles estão dizendo o seguinte, eles estão dizendo que o apóstolo Paulo, visto que ele já estava num estágio muito mais avançado da revelação de Deus, ele já tinha visto Cristo encarnado, ele já tinha visto a chegada do reino, ele já está naquele período de tempo que é o chamado período dos últimos dias, né, apocalíptico, escatológico, a escatologia já está realizada e tudo mais, então ele já está nesse tempo. Ele viu o exílio do Antigo Testamento, que isso dá uma dimensão. Exatamente. Que essa promessa pode ser que tenha alguns caminhos tortos que Deus vai castigar e depois volta. Exatamente. E aí, então, porque ele já está tão avançado, então ele é capaz de identificar no texto veterotestamentário camadas de significado mais profundas do que aquilo que o autor original necessariamente não estava percebendo, não estava pegando, mas que estão lá por causa da inspiração do texto bíblico. Estão lá porque Deus deixou lá. Estão lá porque Deus escolheu cada palavra, Deus viu cada movimento. Então, já que este indivíduo já está lá na frente, então ele é capaz de observar e ver lá quando o Abacuque fala que o justo viverá pela sua fidelidade, não pela fé, mas pela sua fidelidade, literalmente em hebraico, e ele está fazendo essa fala em contraponto ao povo babilônico, está dizendo, olha, o arrogante, Deus vai dar cabo do arrogante, mas o justo vai viver pela fé. Então, o apóstolo Paulo ele é capaz de olhar para esse texto nesse sentido pleno e falar assim, opa, tem mais aqui, tem mais coisa aqui. E aí, então, ele vai dar esse sentido de justificação, entendeu? Isso é a primeira teoria, a chamada teoria do sensus plenior. Segunda teoria ela é bem interessante, é a teoria chamada da hermenêutica tipológica. Eles dizem que os autores do Novo Testamento, eles olharam para o Antigo Testamento de maneira tipológica, enxergando os tipos. E o que é um tipo, né, na Bíblia? Então, o tipo na Bíblia diz respeito a eventos, pessoas, coisas, símbolos que apontam não somente para uma coisa que é ali do passado, mas elas apontam para coisas futuras. Então, por exemplo, você tem o cordeiro que era imolado no Yom Kippur. Ele é um tipo de Cristo. Tanto é que o João Batista, segundo os proponentes dessa teoria, vão olhar e vão falar assim, olha, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele está olhando e está falando, opa, tá vendo aquele cordeiro lá de Êxodo? Então aquele cordeiro de Êxodo, ele não é só um cordeiro que era imolado no dia do Yom Kippur, ou quando alguém fazia um sacrifício lá na tenda e depois no templo. Este é o cordeiro, existe um antítipo, ou existe uma referência posterior que se conecta com esse tipo do Antigo Testamento. Então, o que eu quero resumir aqui é que os proponentes dessa teoria, eles dizem que o autor do Novo Testamento, ele lia o Antigo Testamento percebendo esses links tipológicos, percebendo e buscando essas conexões, o cordeiro, o templo, o sábado do descanso, isso e aquilo, vários símbolos, o Egito e etc., vários símbolos
que se conectam com uma realidade futura maior e que transcende aquele elemento lá no Antigo Testamento. Tenho algumas perguntas sobre isso. Essa leitura tipológica, pelo que eu estou entendendo que você está falando, ela não quer dizer necessariamente que o autor do Antigo Testamento tinha isso em mente. Ele estava ali vivendo, mas que a narrativa da Bíblia toda, né, o enredo, ali já estava representado na inspiração divina. A minha pergunta é, esse tipo de interpretação, ela veio por influência helênica dos gregos, ou a influência grega seria mais uma alegoria e não teria a ver com a tipologia dos autores do Novo Testamento? Cara, eu acho que a alegorização ela é uma coisa mais helênica. Tá? Inclusive o apóstolo Paulo lá em Gálatas no capítulo 4, ele fala, né, estou alegorizando, quando ele fala de Agar e de Sara e tudo mais, e ele usa o verbo grego alegorizomai, né, então estou alegorizando. Eu acho que o movimento de alegoria, a gente vai falar sobre alegoria porque essa é uma das maneiras de você interpretar o Antigo Testamento, o movimento de alegoria, ele está mais ligado de fato ao helenismo, porque o helenismo ele tinha aquela ideia de significados que descolam, estão desconectados do texto. Tudo aquilo que eu falei para você, o tipo ele não está desconectado do texto. Você tem cordeiro e você tem cordeiro, você tem texto, você tem elemento textual de onde você tira essa conexão. A alegoria é você encontrar um outro referente que não tem absolutamente nada a ver com o texto. E mais, né, Isaac? A tipologia não nega o acontecimento literal do texto. As pessoas adoram perguntar para mim, Marcos, Gênesis 1 e 2, literal ou tipológico? Eu falo, uai, por que não os dois? Eu nunca vi que você, para interpretar uma tipologia, tem que negar o que é literal. Mas é legal. Deixa eu fazer um parêntese aqui, Marcos. Porque isso é uma coisa que é muito importante que você está dizendo. Deixa eu explicar por quê. Eu estou convencido, e agora vai ter treta, tá? Já estou avisando. É por minha conta aquilo que vou falar a partir de agora. Eu estou, Marquinhos, profundamente convencido. O movimento brasileiro, especialmente o chamado movimento reformado brasileiro, ele é um movimento que tem uma bibliologia doceta. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Primeiro eu preciso explicar o que é o docetismo. O docetismo, como você bem sabe, Marquinhos, é aquela heresia histórica cristológica que via Jesus somente como uma figura divina e que tinha uma aparência humana. Jesus não tinha um corpo verdadeiro, Jesus não tinha um corpo, ele não sofreu, ele só tinha uma aparência. O verbo doquel, né, de onde vem essa expressão doceta, ele quer dizer isso, aparência, semelhança e etc. Então, quando eu falo de uma bibliologia doceta, eu estou falando que muitos, especialmente os reformados conservadores hoje no Brasil, eles, numa tentativa de resguardar o princípio e verdadeiro de que a palavra de Deus é inspirada e é um texto divino, eles desconsideram o fato de que nós temos um texto humano, produzido em linguagem humana, em racionalização humana, e que a gente tem que entender ele também como literatura. Deu para entender? E aí a gente vive uma bibliologia docética que só olha para a Bíblia como um texto inspirado, e ele é. Tá? Não estou negando isso, ele é inspirado, autoritativo, um texto divino, mas ele também é um texto que tem gênero, ele também é um texto que tem linguagem humana, ele também é um texto que exige labor literário, hermenêutico. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que, nessa tentativa de resguardar o valor da palavra de Deus como inspirada e suficiente, esses irmãos muitas vezes se esquecem de que a palavra de Deus, ela é humana também, escrita por homens humanos, em racionalidade humana, epistemologia humana está por trás do texto bíblico. E por causa disso, a gente tem que encarar o texto bíblico a partir do seu gênero, a partir da sua história, a partir da sua literatura, a partir da sua gramática e etc. Por que estou falando isso? Porque essa discussão que você acabou de mencionar, Marquinhos, ela é justamente isso, no fundo. Porque o pessoal fala assim, não, podemos negar que Gênesis no capítulo 1 não seja inspirado. Então a gente não pode aceitar que, por exemplo, Gênesis 1 tem características de poema, tem métrica, tem repetição, tem um monte de coisa. Não dá para você interpretar esse negócio como se fosse uma narrativa histórica, porque tem todas as características de um poema. Ah, não, mas só que, meu Deus do céu, o que vão falar se a gente disser que não dá para interpretar? Não, não é um ou outro, é um e outro. É um texto inspirado, mas ao mesmo tempo também tem um poema, tem um gênero, tem uma literatura que a gente precisa levar a sério. E, Marquinhos, a minha crítica,
e ela é acentuada aqui, eu sei disso. A minha crítica ela é muito simples, é que, visto que os nossos evangélicos brasileiros gostam muito mais de teologia sistemática do que gostam de teologia bíblica, e gostam de hermenêutica, essa matéria que você está ensinando, e não sabem, muitos deles não sabem absolutamente nada de grego e de hebraico, aí eles querem forçar uma hermenêutica a partir de sistema em que não leva a sério o texto como ele é, entendeu? Porque tem uma bibliologia docética. Pronto, fecha parênteses. Ai, eu adoro você. Eu sempre escrevo isso e agora também tá aí, porque eu falo, tem alguma coisa errada. Eu tô concordando muito com você, Isaac. Eu tenho uma frase que o Fontana falou, muito boa, Marcos. Essa frase aí fechou. Que é o seguinte: nem os liberais e nem os fundamentalistas. Eu dou o nome de fundamentalista para não ficar falando de conservador ou reformados até, que eu pego esses dois assim, e aí cada um som do seu coração. Mas onde eles se encontram, eles são polos ao contrário, distintos, mas eles são faces opostas da mesma moeda. E eles se encontram numa coisa: nenhum dos dois está nem aí para a intenção do autor. Tanto os liberais quanto os fundamentalistas. Eles não estão, eles estão mais preocupados com o fundamento teológico sistemático do que a intenção do autor. Exatamente. Só mais uma coisa, não sei se você sabe, esses últimos 2 meses, 3, o pessoal tá quente com esse negócio de Gênesis 1 e 2. Deve ser por isso até que eu lembrei, alguém deve ter perguntado ali no meu Instagram, naquelas perguntas falso ou verdadeiro. E às vezes eu falo, eu não vou, isso aqui tem que gastar um tempo mais, porque o pessoal não entende, né? Mas é exatamente isso. Alguns textos poéticos, eles só são poéticos. E aí eu respeito até quem acredita que Gênesis 1 e 2 é poético. Eu não acredito que é só poético. Agora, isso não dá um erro grande para a minha vida, na prática, na hermenêutica aplicada, se o cara não acredita que era literal a criação ali, Adão e Eva, mas entende a tipologia, dá menos problema para nós hoje do que o ao contrário, do que o fundamentalista que acredita que é literário, mas não entendeu, não sabe ler o texto. Porque se o texto tem um gênero e aquele gênero você está interpretando de forma errada, você começa a interpretar poesia como mandamento, mandatório, você cai nas... aliás, tudo que você interpreta na Bíblia como mandamento, eu estava hoje gravando uma aula sobre epístolas, né? E também a análise da retórica. Mano, você vai, de novo, o maior problema é o cara que fica lendo epístola como se fosse mandamento. Mas é isso, é só... Pra gente foi muito bom essa provocação e eu vou tirar só esse trechinho pra turma que ainda dá mais assim... só fazer... Não tem contexto, né? Aí vai ficar da hora, né? Deixa pra pegar fogo. Fechando aí, tá? Só fechando a argumentação da tipologia. Então a tipologia, de maneira, eu tô sendo bem rápido e bem simplista aqui, quase simplista na minha argumentação. A tipologia, então, é esse movimento em que os autores do Novo Testamento, eles leram os referentes do Antigo Testamento e eles buscavam as conexões, e porque eles eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles tinham essa autoridade para poder dizer, olha, o cordeiro de lá é o cordeiro de cá, o templo de lá é o templo de cá, deu para entender? Faziam essa relação de tipo e antítipo, tá? Você vai falando, você me lembra de coisas, mas esse tipo de interpretação, ela é muito de Lutero, e aliás, pulando para outro reformado aqui, Tim Keller. Você vê os dois ali usando muito esse tipo tipológico de interpretação, mas só para o pessoal saber que tem gente forte defendendo isso. Outro modelo de interpretação apostólico, como é proposto pela academia, é o modelo que considera a questão do contexto. Em outras palavras, o que os proponentes dessa teoria apresentam é que é o seguinte: os autores do Novo Testamento, quando eles foram ler o Antigo Testamento, eles estavam muito mais preocupados com a argumentação contextual das determinadas passagens do que necessariamente com o uso das palavras imediatas que aparecem no determinado verso que eles estão citando. Deu para entender? Isso é o que eles chamam lá da hermenêutica do contexto canônico, né? Então, um exemplo disso é que, do mesmo jeito que há quem entenda o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, numa maneira de sensus plenior, né, no senso a maior, há quem diga que, por exemplo, Paulo citou o texto de Abacuque no capítulo 2 muito mais preocupado com a questão do contexto, porque quando o Abacuque está falando ali em Abacuque no capítulo 2, ele está ouvindo de Deus a resposta para a sua indagação de que, Senhor, peraí, você vai mandar os caldeus para disciplinar a gente? Aí Deus começa a responder o Abacuque e vai dar aquela chamada série de ais lá, que vai dizer, olha, ai do soberbo, ai do que
bota vinho na ira do outro, ai do que levanta a casa por meio do sangue, e etc e tal, ai desses caras todos ruins, vou mandar juízo sobre eles também. Então, os proponentes, eles vão dizer assim, visto que Abacuque, ele está diante de um cenário que ele olha para frente e ele vê simplesmente um juízo vindouro, e ele está falando, quem é que vai sobreviver a esse juízo vindouro que os caldeus vão mandar? O que é justo e é justificado pela sua fé. Então, o Paulo, ele vai pegar o contexto, então ele vai falar, quem é que vai sobreviver ao juízo vindouro agora escatológico? Quem é que vai ser aquele que não vai ser condenado? Carta de Romanos, 1, 2 e 3. A condenação, quem é que não vai ser condenado? Aquele que é justificado pela fé. Como disse Abacuque, o justo viverá pela fé. Então, o proponente dessa teoria, ele está dizendo que o autor do Novo Testamento, ele está preocupado muito mais com o contexto do livro todo, contexto do livro todo, do que da citação. Da citação em si, com o significado de palavra em si e tal, e etc. Tá? Essa é a terceira proposta. A quarta proposta... Justo também. Tá? Eu estou comprando as três até agora. A quarta proposta, ela diz pra gente aquilo que você vai encontrar nesse livro aqui, Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo. Isso daqui é a minha edição em inglês, mas já está em português, publicado pela Vida Nova. Tá? O Carson, ele vai fazer um estudo muito sério nesse livro, especialmente na introdução, explicando os chamados métodos exegéticos do primeiro século, ou do judaísmo do Segundo Templo. Tá? Em outras palavras, os proponentes dessa teoria, eles dizem que os autores do Novo Testamento, eles foram profundamente influenciados pelo jeito de interpretar a escritura que era comum daquela época. Então você tem lá as midrashes, a tradição midrástica, né? Você tem a tradição da Pesher, você tem o movimento alegórico, que é muito comum ali naqueles dias, você tem o literalismo dos rabinos e etc. Então você tem as várias escolas hermenêuticas do período do primeiro século ali, que é oriundo do Segundo Templo, e dizem os proponentes dessa teoria, os autores do Novo Testamento, então quando eles foram citar as passagens e interpretar as passagens do Antigo Testamento, eles o fizeram desses óculos hermenêuticos, dessas escolas hermenêuticas que eram comuns dos dias deles, tá? Então, por exemplo, o Carson, quando ele vai explicar esse texto de Abacuque no capítulo 2, que a gente está conversando bastante, ele vai propor que é uma interpretação midrástica que Paulo fez de Abacuque capítulo 2. Tá? Uma midrash, uma leitura da midrash, e ele taca pau lá e resolve e mata o assunto aí. Então, essa é a quarta maneira comum. Você sabe, eu não sei se você sabe, vou te contar um babado aqui. Quando eu me formei em 2002, em 2003, eu entrei numa pós-graduação. Não completei, mas eu entrei numa pós-graduação. Uhum. E fui fazer hermenêutica. Adivinha com quem que eu estudei hermenêutica? Não faço nem ideia. A minha base foi Augusto Nicodemos. Eita, nós! Estudei com ele. Uhum. E era antes do livro dele de hermenêutica, eu tenho até a apostila da época, que era um calhamação. Mas era muito interessante quando eu lembro de ter estudado isso, porque no período interbíblico você perde as referências, eu lembro isso direitinho das aulas que eu tinha na pós, você perde todas as referências que se tinha do Antigo Testamento. Você não tem mais templo, né? Mesmo com a construção do segundo, mas tinha que substituir. A língua estava sendo perdida, você não tinha o sacerdote, se você não tem templo, você não tem sacerdote. E você não tinha o rei, porque você estava nas conquistas, você não tinha ali a monarquia. E aí os rabinos entraram com muita força e autoridade, e as sinagogas também, aliás, uma está vinculada à outra. Os rabinos e as sinagogas, um dando força para o outro. Que tem, eu acho, muito a ver com essa quarta interpretação. Por que essas ilhas de interpretação, os midrashins e outros, ganharam tanta força no período interbíblico e no primeiro século? Muito porque se perde a referência à centralidade de gente decidindo, e agora você tem rabinos esporádicos e você tem uma luta, né, de uns que são mais rígidos no julgo, né, no jeito que interpreta a Bíblia, e você tem uns que são mais da graça, como Hillel e o seu pupilo Paulo. Mas eu tô errado nisso ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que é bom você ter falado isso, porque essa talvez tenha sido a escola predominante de Paulo, tá? Aí a gente vai ter que entrar aqui... eu não gostaria de entrar, tá?
porque isso daí seria uma live inteira, Marquinhos, que eu acho que inclusive você já deve ter feito sobre a questão da nova perspectiva em Paulo. Tá? A chamada nova perspectiva em Paulo, ela explora bastante esse contexto judaico de Paulo, explora bastante essa hermenêutica do Segundo Templo, explora bastante essa questão da Midrash, que é ligada à escola de Hillel. Hillel, para explicar o que é a hermenêutica da Midrash, né, ou a Midrashica, né, é uma hermenêutica que Hillel fundou antes do Senhor Jesus Cristo aparecer no cenário, e o Hillel, ele propôs um movimento de 7, é um método de interpretação de 7 passos. E o Hillel interpretava, então, a Bíblia da época, que só tinha o Antigo Testamento, a partir desses 7 passos. E esse método de hermenêutica foi um método que se tornou comum. Então você chega ali, quando aparece o Senhor Jesus Cristo, depois, posteriormente, os apóstolos vão interpretar o Antigo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, ele vai, sim, beber em todas essas tradições. A Pesher, né, que é um outro modelo, método hermenêutico ali do primeiro século, ele vem da tradição de Qumran, né, então foi uma coisa que se tornou comum ali em Qumran, e eles usaram esse método da Pesher, né, enfim, eles interpretavam a escritura dessa maneira, e tentavam aplicar, né, a escritura. Você tinha Hillel e você tinha o Shammai, né, que era mais literalista ali, isso, né? Exatamente. Fechou o 4? Já foi o quarto, isso. O quarto é a influência das escolas hermenêuticas do primeiro século. E em último lugar, a influência das escolas do Segundo Templo, na verdade, que falam na academia. E em último lugar, você tem uma escola que ela não é muito, muito comum hoje em dia, porque ela está ganhando força somente agora, que é a chamada escola do próprio método apostólico. Eles estão propondo que, na verdade, os apóstolos não usaram sensus plenior, não usaram hermenêutica do primeiro século, não usaram nada dessas coisas que eu acabei de falar para você. O que eles usaram? O método deles. E qual que é o método deles? Tudo aponta para Cristo. Já que eles ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo que as escrituras testificam a meu respeito, eles então se sentiram na liberdade de buscar qualquer texto e qualquer porção textual e falar: aqui está Jesus. Honesto, É honesto. Que, na verdade, qualquer uma das opções que eu tomar, ou você que está ouvindo tomar, você, na verdade, está partindo de uma premissa que é a mesma dessa. Exatamente. Que, na verdade, gente, se Jesus falou, por que a gente está discutindo isso? Eu lembro, Botelho, que eu estava conversando com um amigo meu, que para mim é a maior autoridade de crítica textual do Novo Testamento no Brasil hoje, é o Marcelo Berti. E eu estava conversando com o Marcelo, a gente estava conversando justamente sobre essas coisas, aí o Marcelo virou para mim e falou assim: Isaac, qual que dessas 5 posições aí, dessas posições, tem mais, tá? Essas 5 são as principais, mas tem muito mais posições. Eu virei para o Marcelo Berti e falei assim: Marcelo, eu interpreto o Antigo Testamento do jeito que me convém. Se o sensus plenior me ajuda, eu uso o sensus plenior. Se é Midrash, eu uso a Midrash. Se é Pesher... Aí o Marcelo Berti: impossível, você não pode fazer isso, que ele é um cara pegado aos posicionamentos dele e tal. Aí eu falei: fazer o quê? Eu não vou morrer por nenhum deles, porque vai que eu chego lá no céu, aí o Paulo vira para mim e fala: não, eu acho que eu usei o método de Cristo. Aí o Pedro vira para mim: não, mas eu usei Midrash. Aí vem o outro, vira para mim e fala assim: é isso que eu ia falar. Mas é isso que eu ia falar. Pedir uma unidade de todos, você já tem a unidade que todos estão enxergando que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Uhum. Mas você vê no Mateus, toda citação de Mateus, a gente vai falar talvez mais para frente, ela é forçada, quase não dá. Ele é tipológica para valer. É o caso lá de Oséias 11, né? Ele tá mais preocupado dizendo assim: Jesus é o novo Israel. E por ser o novo Israel, eu vou pegar qualquer coisa de Israel que para mostrar que Jesus é o novo Israel. E é essa construção perfeita. E a gente vai criticar Mateus, ele faz uma construção perfeita. Ou alguns iriam dizer que Mateus está falando que Jesus é o novo Moisés. Mas, independente disso, você vai para Paulo, é um outro tipo. Uhum. E você vai para outros. E ainda tem um outro problema. Uma coisa é o Paulo no começo do ministério. Quando você vai ler Tessalonicenses, Gálatas, você vai ver ênfases diferentes. Ele não vai contradizer o que ele sempre acreditou. Mas um Paulo numa carta final na prisão, você já vai ver o cara mais, como eu diria assim, amaciado. É o que a gente estava falando de eu e você. Uma coisa é o Marcos no começo da década. Agora, mano, já é um outro Marcos. Eu não vou entrar em toda dividida e talvez daqui a 10 anos, aí que eu não entro em dividida mesmo. Nenhuma, né? Ou a que eu achar que vale a pena morrer por ela. Então, assim, meu pai, ele fala, meu pai tá com 70 anos, ele falava o seguinte: eu com 20 anos, eu queria salvar o mundo para Jesus. Com 30, eu achava que eu ia salvar o Brasil. Aí ele fala:
Com 40, eu acreditava que eu ia salvar o meu estado, São Paulo ali, talvez Rio, Sudeste. Com 50, eu vou salvar o pessoal da minha denominação, que concordam ali. Não vou mais também ficar aceitando falar com... Aí ele fala, com 60, eu quero salvar a minha igreja local. Aí ele fala... olha lá, né? Ele fala assim, com 70, eu decidi que eu quero salvar minha família. Marcos, eu tô com 74, eu já tô achando que se eu conseguir ser salvo, já tá bom. E é mais ou menos isso, cara. Eu acho que essa percepção da velhice vai trazendo alguns moldes na nossa vida. Eu acho que esse quinto ponto, ele encontra um chamado fundamento canônico, né? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele briga com os fariseus lá em João, no capítulo 5, ele vai falar, olha, vocês procuram isso e investigam as escrituras porque vocês creem que nela está a salvação e tudo mais. De fato, o Senhor Jesus Cristo falou, mas só que vocês não querem vir a mim porque vocês não querem reconhecer que eu estou no texto. O texto fala de mim, as escrituras testificam ao meu respeito. Do mesmo jeito, como eu falei para você, lá no caminho de Emaús, o Senhor Jesus Cristo deu uma aula de hermenêutica do Antigo Testamento nessa abordagem cristológica, como Moisés, os profetas e os escritos, eles falam sobre Jesus. Então, é verdade que os apóstolos, eles foram profundamente influenciados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que disse, se as escrituras estão falando de mim, que vocês leiam as escrituras e me achem aí, entendeu? Então, a discussão acerca dessa escola mas será que não existe um método mais definido e tal? E aí as teses de doutorado e as discussões acadêmicas, elas surgem exatamente nisso. Na hora de tentar apresentar essas propostas desses métodos apostólicos ou não, e não sei o que, se usou assim, se usou assado. Enfim, aí a gente entra naquele mundo acadêmico grosso aí dos doutores. Mas né? que eu aprendi na vida, Isaac, que ele é fundamental. Assim como Jesus histórico, nova perspectiva de Paulo, a gente só colhe benefícios depois da discussão. Pode ser que, a priori, né, as pessoas falam, nossa, esses liberais, ou tá deturpando, ou não sei o quê. A gente só colhe depois um equilíbrio. Essas visões da aplicação, ou de como os apóstolos iam lendo, elas são pequenos detalhes diversos, que eu até acho, por exemplo, a primeira ali do pleno, né, que a pessoa... Eu fico um pouco com medo quando você fala que o apóstolo alcançou um grau de conhecimento maior, mas também a revelação é progressiva. Talvez ele não é que eles já sabiam mais, mas eles estavam mais avançados na revelação. Eles tinham mais material, assim como nós hoje temos mais material que Paulo, né? Paulo não tinha os evangelhos, né? Paulo não tinha Apocalipse ali, e não que ele não ia, na revelação dele não é plena, né? Cara, se você tivesse que escolher 2 aí que você mais usa, ou que você realmente fala assim, cara, isso aqui, pra mim ou não tem isso? Cara, eu ficaria com 3. Eu ficaria com uma mistura e um bem bolado de exegese do Segundo Tempo. Até porque negar isso é quase, meio óbvio. É fato que eles usaram, né? É fato que eles usaram. Paulo usou, sem dúvida, isso. O autor de Hebreus, citando o texto que a gente está falando tanto aqui de Abacuque 2, também usou isso. Só deles terem citado várias vezes a Septuaginta já mostra isso. Exatamente, a influência, né? Então, eu ficaria com o método exegético do Segundo Templo, adicionaria essa liberdade apostólica, eu boto na conta da inspiração. Eu acho que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e os autores do Novo Testamento, eles tinham consciência de que aquilo que eles estavam escrevendo era autoritativo, que estava em pé de igualdade com a revelação do Antigo Testamento. Você acha isso? Eu acho que sim. O apóstolo Paulo fala, olha, se alguém vier pregar algo diferente do meu evangelho aí na Galácia, que seja anátema. É um senso de autoridade muito grande. É uma consciência autoritativa muito, muito, muito peculiar. Não é um Zé Mané, pastor de igreja, que vai reivindicar esse tipo de coisa que os apóstolos reivindicaram. Então, por causa disso, eu acho que sim, em algum dado momento eles falaram, cara, pode ser que não tenha um método, não tenha um negócio aqui, A e B é igual a C. Você falou que é um pouco do Segundo Templo. Um pouco da autoridade apostólica nesse método apostólico que eu falei, cristológico, eles estão falando, eu toco Jesus aqui e não quero nem saber. Então, eu não peguei qual que é. Essa é a segunda, tipológico? O cristológico, é o quinto. Tá. Não, isso também concordo com você. Mas o quinto, eu não tinha entendido isso. Então vamos conversar aqui que eu preciso entender isso aí. Eu não tinha entendido que o quinto também trazia esse senso. Ou mais uma interpretação sua do quinto? Porque o que eu tinha entendido do quinto era assim,
Porque a autoridade... Uhum. Porque você tem dois jeitos de pensar. Vê se você concorda comigo, Isaac. Uma coisa é eu falar, eu andei com Jesus, ele falou que ele é o cumprimento do Antigo Testamento, ele é a palavra de Deus, eu só vou seguir isso aqui. Então eu não estou falando como eu sei que o que eu estou falando é uma autoridade equivalente ao Antigo Testamento. Só estou falando que quem é a autoridade do Antigo Testamento falou que é o Cristo. Outra coisa é você falar, o Cristo falou e aí caiu uma ficha. Agora eu estou falando como maior autoridade aqui desse nosso meio. Nesse sentido. Para mim existe diferença. Existe. Eu vejo pouca, mas existe. Eu acho que ela se sobrepõe. Tá? Ela se sobrepõe um pouquinho, mas ela existe. Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você olha para João no capítulo 19, João capítulo 19, ele cita Êxodo capítulo 12 e diz para nós que cumpriu o Êxodo 12 o fato de que... Só me fala o 19 é qual mesmo? É quando o João narra para nós que não quebraram a perna do Senhor Jesus Cristo, não quebraram os ossos do Senhor Jesus Cristo, e isso foi em cumprimento à escritura de Êxodo 12. Só que Êxodo 12 não é um texto profético. Deu para entender? Êxodo 12 não é um texto que está dizendo que... Entendeu? A intenção de Moisés não era dizer... Moisés, ele está dizendo para o povo de Israel ali em Êxodo 12, olha, vocês vão comer o cordeiro da Páscoa e vão comer ele todo e vocês não podem quebrar os ossos desse cordeiro. E ele está falando para o povo de Israel, que está celebrando a primeira Páscoa. Deu para entender? Não tem nenhuma indicação no texto de que aquilo é algo profético, de que aquilo é algo aponta para o futuro. Aí vem o apóstolo João e fala assim... Não, isso daqui é cumprimento de Êxodo 12. Aí você fala, mas de onde você tirou isso, João? Deu para entender? A minha resposta é, além da influência do judaísmo do segundo século, método exegético e tal, o João, ele ouviu do próprio Jesus que as escrituras falam dele. E ele se sente com autoridade suficiente para fazer essa conexão, mesmo que no texto não tenha absolutamente nada que me diga, me grite ali, quando eu leio o Antigo Testamento, que aquele texto é uma profecia de que ninguém ia quebrar os ossos do Senhor Jesus Cristo. Mas o exemplo que você está usando pode se encaixar no tipológico. Se o Evangelho de João já abre falando que ele é o cordeiro, vamos olhar características desse sacrifício. E aí João, que já não é um sinótico, João tem muita liberdade. Eu diria que João, se alguém acreditava que tinha inspiração, era João muito mais que Paulo. Paulo eu duvido. Mas João, o jeito que ele muda o Evangelho ali, na inspiração bíblica, mas ele fala, vou contar um outro evangelho aqui dos discursos de Jesus. Aí eu acho que realmente ele batia no peito e falava, eu já era bispo de Éfeso, ele fala, pode deixar, cara, não fica preocupado não em tentar que eu vou aqui. Exatamente. É o patriarcado joanino em Éfeso lá. Imagina esse cara com 80 anos de idade, um pouquinho antes dele ser preso lá, exilado pelo Diocleciano. Dá muita moral, é muita moral. Quem que vai falar com ele? O último que sobrou que ele coloca no seu próprio evangelho, porque ele tá vivo e não foi martirizado. Tava sofrendo pressão para morrer. Então, assim, eu honestamente acho que se você fizer abrir o comentário, você vai ler algo completamente diferente do que eu tô falando aqui, tá, gente? Pra ser intelectualmente honesto com todo mundo aqui. Mas eu acho que sim, há por trás, é perfeitamente plausível você dizer que por trás há esse ímpeto de alguém que aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo, que o texto fala dele, então eu vou fazer essa conexão. Mesmo que o texto, eventualmente, exegese ali do Antigo Testamento de Êxodo 12, não me dê nenhuma manga para eu puxar para chegar lá na crucificação e que não quebraram a perna de Jesus. Entendeu? Então, isso daí é uma coisa que eu vejo de maneira muito clara. E o terceiro, cara, se eu fosse escolher um terceiro, eu talvez ficaria um pouquinho com a tipologia, embora eu tenha uma visão, e aí é uma conversa para outro, a tipologia, o método apostólico e o modelo exegético do Segundo Templo. Então eu fico com esses 3 dos 5. Mas eu já escrevi paper no mestrado que eu defendi o sensus plenior. Tá? Para você ver como eu não morro por nenhum deles. Tá? Já defendi claramente o sensus plenior, tô lá fechadinho. Os eruditos do plantão aí, sabe, já ouviram falar certamente do tal do Raymond Brown, que é um teólogo católico que, enfim, começou essa história de sensus plenior. E, enfim, eu já defendi a tese a partir do sensus plenior, tá? Então, assim, mas se fosse para escolher 3, a tipologia, o método exegético e o apostólico. Uma pergunta para eu entender os campos. Os reformados no Brasil gostam qual desses?
Eles não gostam do sensus plenior porque o sensus plenior tem cheiro de catolicismo. E eu confesso para você, também tem mesmo, tá? O sensus plenior ele deixa muito aberto o método exegético, tá? Dá para você inventar bastante. E como o evangélico gosta de caixinha, gosta de uma paradinha mais fechadinha, um algoritmo mais redondo, né? Então aí a gente não gosta muito de sensus plenior. Aí os reformados, talvez, de maneira geral, eles vão ficar ali na escola da tipologia, porque a tipologia contextual, o contexto, bastante o contexto. Eu acho que o meu antigo professor era contextual, quando você estava falando aí, mas... E os mais moderninhos é o Segundo Templo, né? A turma lá do Bernardo Show, meu amigo, colega professor no Seminário do Servo de Cristo, foi seu professor também. Então, o Bernardo, ele é judaísmo do Segundo Templo na cabeça. Eu, assim, a grande discussão, eu não sei se o pessoal tá curtindo, eu tô curtindo demais, Isaac, eu gostei muito, porque, assim, para nós, primeiro para mim, que sou professor de hermenêutica, é importante para nós entender e definir, ter alguns padrões, porque simplesmente falar, eles faziam assim porque eram inspirados pelo Espírito Santo. Primeiro, eles eram inspirados pelo Espírito Santo, só não temos dúvidas, mas a dúvida que se tem, e é muito forte, é se eles têm essa noção. Então, várias vezes, eu acho que nem tinham e nem deveriam ter, porque senão eles não escreviam nada, até pelo temor que Paulo tinha por Jesus, tudo. Ele falava, por que eu vou gastar um pergaminho aqui para escrever esse assunto? Eu vou escrever outra coisa. Mas, por outro lado, eles estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que a gente quer quando quer interpretar a Bíblia é, gente, vamos seguir o padrão dos autores do Novo Testamento. É isso que a gente quer. Uma coisa, e é difícil falar assim, não tem padrão. O que você dá. Eu também não acho isso, não tem padrão. Mas eu posso, até pela teologia bíblica, dizer, cada um tinha um padrão. E eles chegavam no final no mesmo local. Que é polêmico, né? Mas é interessante isso. Jesus é a chave hermenêutica, essa sempre sobra. Depois que eu fiz uma live dessa com o Caio Fábio, né? Depende do que você quer dizer por chave hermenêutica, né? Isso. Mas você não vai pular fora, não, porque isso o pessoal fala, todo mundo entende outra coisa. Deixa eu tentar, então, me colocar onde eu me considero um cara que interpreta o texto bíblico tendo Cristo como uma chave hermenêutica. Talvez a maior chave hermenêutica. Por quê? Porque Jesus me ensinou assim. Eu leio lá João capítulo 5 e leio muito claramente. As escrituras testificam a meu respeito. Se as escrituras testificam a meu respeito, eu vou ler o texto bíblico tentando encontrar Jesus. Tá? Isso é uma forma de você entender Jesus como a chave hermenêutica. Tem uma segunda forma. Tem 3 formas. A segunda forma é a forma chamada cristológica, que isso daí ficou muito famosa na história a partir do Calbart. Quando o Calbart falou de cristologia como chave hermenêutica, ele, na verdade, está querendo propor que a nossa construção teológica tem que começar em Jesus e não em outros lugares da teologia. Então, se eu quero saber o que vai ser o final dos tempos, o que Jesus fala sobre o final dos tempos? Se eu quero saber quem são os anjos, o que Jesus diz quem são os anjos? Se eu quero saber quem é Deus, quem que é o Deus de Jesus? É isso que Calbart ele propôs no seu chamado método cristológico, tá? Eu quero fazer uma provocação. Pode fazer o advogado do Calbart, eu gosto dele. Eu gosto mas, aliás, eu acho que a única coisa que eu li do Calbart para valer foi Romanos. Depois eu não lembro de ter lido outras coisas, não. Mas, assim, é legal. Gosto dele porque a gente sempre estuda por outros, né? Mas eu nunca fui na raiz ali na fonte. Mas isso aí não levanta, assim, de alguém mais conservador? Ah, mas isso é hierarquia de inspiração, isso é não sei o quê. Eu não sei se levanta essa questão. Isso arruma briga com os conservadores mais ultraconservadores? Por quê? Porque a chamada teologia primeira para qualquer evangélico conservador, qual que é? A Bíblia. Deu para entender? De onde é que eu extraio teologia? Da Bíblia. Ora, da onde? Né? Como cristão evangélico que diz sola escritura, de onde é que vem a minha teologia? Eu preciso responder da Bíblia. Então a chamada teologia primeira, o capítulo primeiro da teologia sistemática, qual que é? Bibliologia. Então o Calbart, ele bota isso de cabeça para baixo. Entendeu? Ele fala, a gente não tem que começar com Bíblia, a gente tem que começar com Cristo, porque nós somos cristãos. Nós estudamos um texto e veneramos uma pessoa. Até porque a palavra se fez carne. Exatamente. Não é não? Exatamente. A palavra não se fez papel, escrita. A palavra primeiro se fez carne e depois chegou a nós. Exatamente. Dois caminhos. Escrito e espírito. E sem um ou sem outro fica complicado. E aí, Marquinhos, o que acontece? Isso daqui tem um cheiro de liberalismo
ou de neo-ortodoxia, para usar a terminologia correta aqui, isso tem um cheiro que, enfim, isso arruma confusão. Se você chega num seminário conservador, vai lá no Servo de Cristo, lá na minha escola, e chega lá na aula de teologia sistemática e fala, não, gente, Cristo o nosso centro teológico, metodológico, hermenêutico, Cristo, somos cristãos. Rapaz! Só para eu entender, é o centro ou é o ponto de partida quando o Karl Barth fala isso? Ele fala de centro e de ponto de partida. Nele, a coisa gira em torno dele e ele que é a partir dele que a gente tem que começar a construir o negócio. Tá? Eu gostei. Aqui eu já tô de novo. Então a primeira é chave hermenêutica como a chave principal, mas você tá com molho de chaves. Vamos assim, a figura é, você tem um molho de chaves, e aqui tem a chave do pacto, tem uma chave aqui que é da graça, do dispensacionalismo. Do dispensacionalismo. Isso, você vai pôr na chave aí. Mas você tá usando essa do dispensacionalismo também? Não, eu não. Não. Então perguntando da sua. Da minha? Você tem um molho. Porque você falou, para mim é a principal. Se é a principal, tem outras chaves, ou não? Para mim é a chave mestra. Eu voltei ao ponto 1, Isaac, só para eu entender aqui. Entendi. A minha chave mestra é Cristo, é claro. Quem está acostumado... Mudou. É a chave mestra? Deixa eu tentar explicar, então. Sinceramente, eu quero entender isso melhor, porque toda vez que eu pergunto isso, ou que me perguntam isso, é a mesma resposta. Aliás, eu perguntei pro Bernard Shaw, ele falou, não gosto dessa expressão porque ela pode representar qualquer coisa. Então vamos aqui colocar os pingos nos is. Eu vou dar pelo menos 3 significados. Pode significar muito mais. Na boca do Caio Fábio, como você já entrevistou, é uma coisa, na boca do Bernardo é outra, na boca do Karl Barth é outra, na boca do Carson é outra, tá? Então, eu vou tentar dar os 3 significados que mais eu ouço. Tá? Primeiro deles é essa abordagem em relação ao texto bíblico que precisa me levar a um encontro com Cristo. Tá? Primeiro. Então, o que é Jesus como a chave hermenêutica? Se a Bíblia é uma fechadura, eu tenho várias chaves, como você falou. A do pacto, a da tipologia, a da aliança, a da soteriologia. Então, eu vou lá e abrindo. Se eu abro, o que eu tenho que encontrar? Jesus. Pegaram? Então, essa é a primeira. Então, a primeira é a finalidade é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Eu tenho que chegar lá em Cristo. Tô até botando versículo aí Eu tenho que chegar lá em Cristo. E de onde é que eu tirei isso? Eu aprendi com o próprio Jesus. As Escrituras testificam a meu respeito, disse o Senhor Jesus. Ponto. Tá? Segunda maneira de você entender esse negócio de Jesus como a chave hermenêutica, como o centro hermenêutico, como seja lá o que você quiser entender. Que é aquele modelo bartiano que eu acabei de falar. Jesus, ele não é o fim, ele é o meio e ele é o início. Deu para entender? Então, tudo que eu vou entender da palavra de Deus e vou entender da teologia precisa passar pelo crivo de Cristo. Jesus precisa endossar. Deu para entender? A chamada... O Cristo é o óculos que eu ponho para ler a Bíblia. Exatamente. Eu leio a palavra de Deus como Cristo. Deu para entender? É a lente. Porque Jesus, em alguma ocasião, fez isso. Ele falou, eu não consigo ler. Lhes foi dito isso, eu, porém, vos digo. É Jesus. É só ele que tem essa moral. Exatamente. Isso é importante você dizer, Isaac. Nenhum outro autor do Novo Testamento, mesmo ele achando, ele sabendo ou não, nessa discussão da inspiração, ele não fala isso. Eu, porém, vos digo, só Jesus tem essa. Exatamente. Porque ele é o Deus que revelou tudo. Aí o Karl Barth, ele vem e diz, gente, não temos que começar com Bíblia, temos que começar com Cristo. Então a gente interpreta a Bíblia com os óculos de Cristo, a gente estuda a teologia com os óculos de Cristo, a gente quer saber quem é Deus, a gente tem que perguntar para Jesus, a gente quer saber quem são os anjos, pergunta para Jesus, tem que ser o crivo final, o crivo do nosso estudo teológico. Só repetindo aqui, porque a palavra se fez carne e não a palavra se fez papel. Isso. A palavra se fez carne, depois se fez papel Espírito Santo. Exatamente. Isso vai dar um BO depois, eu vou ter que eu sei. Ai, nossa, eu tô até vendo. Grava esse meu momento aqui, tá? Terceiro, essa turma que usa Jesus para desprezar a ética cristã, para desprezar... Deu para entender? Eu não vou citar nomes porque a gente tá público aqui, mas tem um movimento da hipergraça hoje, que é um indivíduo nos Estados Unidos, um cara chamado Bill Johnson, tá? Ele é um cara que ele usa Jesus como super trunfo e aí é o pix dele, é o pix teológico dele. Qualquer coisinha, não, é Jesus, entendeu? Então, aí ele usa Jesus como desculpa para qualquer aberração. Deu para entender? Você pode pegar os escritos desse cara. Mas na prática,
o que isso tem a ver na hermenêutica? Me dá um exemplo de hermenêutica séria, não justificativa da hipergraça. Vou dar um exemplo simples. Lembra que algum tempo atrás tinha um grupo nos Estados Unidos, eu também não vou mencionar nomes que daqui a pouco vamos processar, mas teve um grupo nos Estados Unidos que estava orando pedindo a ressurreição de uma menininha que acabou de morrer. Não sei se você lembra. Esse caso ficou sério. Aí, na hora que o pastor ele foi justificar este movimento de vamos orar, vamos cantar porque a menina vai ressuscitar, ele foi lá em Jesus, ele falou, não, porque essa é a fé que Jesus nos ensina, porque Jesus ressuscitou os mortos. Jesus não sei o quê. Então Jesus vira o pix teológico, vira a desculpa teológica para eu querer fazer qualquer coisa, para eu querer fazer vigília de oração para alguém ressuscitar, para eu dizer que eu sou cabeça e não cauda, para qualquer coisa, Jesus me serve como desculpa teológica para eu falar qualquer coisa. Deu para entender? Então Jesus não é um salvador, Jesus é uma referência ao qual eu devo, eu sou também. É, bem essa daí. Eu já tenho até o texto para essa, porque é difícil, esse aí é difícil ajudar essa turma aí, hein? Essa turma da hipergraça dói. Tá? Eu dialogo com todo mundo, mas é difícil. Mas o texto é quando Jesus fala em João, que é, vocês farão coisas maiores. Aí o cara acha que é o super Jesus. Entendeu? Vocês pegarão as serpentes. Aí, nego, deita e rola, entendeu? Porque como não tem uma metodologia hermenêutica, não tem exegese, não tem baliza metodológica na teologia, não tem nada, aí, nego, Jesus vira desculpa para qualquer coisa. Na prática, eu entendo a sua crítica, acho que ela é ótima, mas na prática, esse terceiro, eu não vejo muita coisa do Antigo Testamento, ou também é no Antigo Testamento. Me dá um exemplo aí de Antigo Testamento, porque assim, a primeira eu gostei, porque você vai lá, Jesus é a finalidade, você abriu, se você não está cavucando para encontrar Jesus, você tem alguma coisa... Você é um excelente rabino. A segunda, ele é o princípio, não é a Bíblia, o princípio é o Cristo revelado. Eu dialogo fácil com esses dois aqui. Com Bart não tem problema, pode ter críticas, mas esse terceiro tá difícil ajudar, mano. Tá complicado. Esse terceiro tá difícil ajudar porque ele não tem ajuda que o ajude, entendeu? Quando eu conversei com o Caio Fábio, eu li alguns textos dele e gostei muito da aplicabilidade. Daí ele fala que, por exemplo, Paulo, ele tem, várias vezes, ele tá com o evangelho, presta atenção, que eu quero que você faça me ajuda na análise de onde se encaixa aí ou se é outra coisa. Do que eu estou falando, deixando bem claro, o Isaac está analisando do que eu estou trazendo para ele, não do Caio Fábio. Mas é uma boa discussão. E aí ele fala o seguinte, Paulo, ele está aplicando o evangelho. E por uma teologia pastoral de Paulo, várias aplicações, não é o evangelho, mas uma aplicação do evangelho. E pela situação tem coisas que a gente pode, por exemplo, se eu estiver aconselhando um adultério, eu tento, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com um pastor meu, nunca aconselho a separação. Mas depois de um tempo que a gente vai vendo, se o cara bate na mulher, se o cara não sei o quê, eu tenho que ajudar essa pessoa a ter um mal menor e não ficar no dogma. Então eu falo assim, olha, o que o evangelho me mostra desse assunto é que você não pode continuar com esse cara, não. E aí alguém pega, aí vamos supor que nesse aconselhamento virou carta apostólica e alguém daqui a 2000 anos falando, olha aí, não se faz. Não, ele tá aplicando, eu estava aplicando, mas o ideal do evangelho é ficar casado, uma só carne e tudo mais. O que o Caio Fábio coloca é que várias vezes nas suas cartas existem as suas aplicações que Paulo está ali e nem por isso ele está indo aonde pode, o que pode. Então ele vê as mulheres dando problema, ele manda as mulheres se calarem, ele tá não sei o que, ele faz isso, mas o tempo todo Paulo volta para dizer, olha, em Cristo não tem gregos, nem judeus, não tem mulher nem homem, e ali ele está trazendo que aquele é o parâmetro. Então, quando o Caio Fábio coloca que Cristo é a chave hermenêutica, é que o evangelho que Cristo fez e falou, ele é acima mesmo da Bíblia. Eu não sei nem se você colocou nessas vertentes aí. Na Bíblia, no sentido de interprete a Bíblia à luz do evangelho. Se não está batendo, é apenas uma aplicação situacional, mas que você tem que ir no princípio do evangelho. O que você acha disso? E assim, eu queria ouvir você, porque quando eu li, me faz sentido, é lógico que tem várias ressalvazinhas, mas eu falei, caramba, os caras batem no cara, mas isso é o que eu aprendi, o evangelho
é aplicado e você tem, toda a carta é ad hoc, né? É situacional. Mas até onde é, né? Então, essa é a melhor pergunta da live até agora. Eu não vou fugir dela não, tá, Marquinhos? Não, eu pensei que você ia dar uma de Glória Pires. Não, Eu juro que eu pensei que você ia agora dar uma de Glória Pires. Não tenho condição de opinar. Não, eu tenho condição de opinar, sim. Acho que tenho. Deixa eu ver se eu consigo articular o que eu tô querendo dizer. Eu entendo e compreendo bem quando o Caio ou os irmãos que pensam dessa maneira apresentam isso e falam assim: você precisa entender os elementos circunstanciais que estão ali dentro do texto. Eu entendo isso. E acho que esta é uma convocação legítima. Eu preciso interpretar o texto de maneira circunstancial, porque senão eu vou achar que daqui a pouco, porque Deus falou para Noé que ele tinha que construir uma arca, eu vou, no meu quintal, vou começar a derrubar a árvore e vou construir uma arca também, não vou considerar as circunstâncias textuais. Agora, quando a gente chega no chamado corpo paulino, né, o corpus paulinum, né, na expressão latina, a grande discussão, Marcos, é que onde está o corte circunstancial? Deu para entender? Onde é que está a linha? Onde fecha a linha? Então, o irmão que pensa dessa maneira mais parecida com o Caio, ele vai dizer, essa linha fecha na questão ética. Então, ética tá no contexto. Moral tá no contexto. Doutrina não. Doutrina a gente fecha, Jesus é Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Trindade, igreja, essas coisas a gente tá tranquilo. Entrou no campo ético, aí a gente fala, daqui para lá é circunstancial. Deu para entender? Eu ainda sou da tradição de pastores que entende que o apóstolo Paulo, em alguns momentos, sim, ele tratou de elementos éticos e falou em termos universais. Tá? Não. Vou dar um exemplo simples. A questão de Romanos no capítulo 1. Tá? Doa quem doer, para o apóstolo Paulo, homossexualidade é pecado. Deu para entender? É pecado. Praticado por crente, por membro de igreja, por quem não é da igreja, o Deus do apóstolo Paulo, para apóstolo Paulo, homossexualidade é pecado. Então o apóstolo Paulo traçou uma linha ética aqui e falou, aqui está um princípio universal. Agora, quando a gente entra nas questões menores, divórcio, recasamento, abuso, enfim, pedofilia, etc e tal, você tem poucos elementos exegéticos, textuais, que te dão condições de fazer uma construção hermenêutica, uma construção teológica robusta. E aí você vai ter que apelar para analogia, você vai ter que apelar para tipologia, você vai ter que apelar para uma série de recursos hermenêuticos para que você possa construir uma convicção. Como eu disse para você, eu ainda sou da turma, e eu não tenho problema nenhum de me expor aqui nessa maneira, minhas ovelhas estão acompanhando essa live, eu ainda sou daqueles que acreditam que quando o apóstolo Paulo, na maior parte dos casos, falou de ética e moral, ele ainda está falando em princípios universais. Tá? Mas eu reconheço que os fundamentos que o apóstolo Paulo, de onde ele extrai a fundamentação para ele dizer o que ele disse, são fundamentos que você pode eventualmente falar, mas espera aí, isso daqui não está mais ligado a um determinado traço da cultura? Isso daqui não está ligado a... Deu para entender? Dá para você discutir. Eu enxergo igual você. E eu acho, de tudo que eu conversei e li, que é o que a maioria dessa turma entende. A única diferença é que, até então, quando eu ouvia sobre uma leitura cristocêntrica, a discussão era o Antigo Testamento. E o que é a turma da graça, vamos, em vez de ficar personalizando, vamos colocar, e coloca, é que o evangelho ele não só interpreta para trás, mas as situações para frente, vamos dizer assim, ali como as cartas, né, principalmente, que estão ali. E eu considero assim, eu estava lendo o Entendes o que Lês, que é um clássico, né? Gordon Fee e Douglas Stuart, ele vai colocar 7 princípios para você, no relativismo cultural, não cair. Um deles é isso. E tenta buscar o que é o princípio moral e não cultural que está permeando toda a Bíblia. Uma coisa que é indiscutível é a homossexualidade ser um pecado. Se um homossexual vai ser salvo, se vai entrar numa igreja como membro, isso daí são outras discussões que não estava nem lá. Eu acho que o pessoal quer levar para lá, que não estava. Mas isso, para mim, é fato, não existe. Essa tentativa de forçar a barra não é hermenêutica. Ela pode ser outra coisa, mas ela não está, pelo menos, no campo dos fundamentos ali, pelo menos na intenção do autor, que eu sempre falo. A intenção de Paulo é muito clara ali.
Agora, quando a gente vai, por exemplo, para um outro campo moral, que é papel do homem e da mulher, é um pouco mais obscuro. Quando você vai para a Bíblia e você vai para outros contextos, até mesmo paulino, e aí você, com Jesus, fica mais fácil entender.